Bem, uma boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam sobre todos nós. Nós teremos mais um momento precioso, com certeza, na presença do nosso Deus, podendo engrandecer, podendo exaltar o nome dele, o nome daquele que é digno de ser exaltado. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais este momento, pelos cuidados do Senhor sobre as nossas vidas neste dia, pelo teu precioso amor, pelas misericórdias renovadas sobre as nossas vidas, pelos cuidados sobre cada família, que a presença do Senhor agora se manifeste através do teu Filho amado, do teu Espírito Santo, nos lares, ó Deus, nos corações daqueles que estarão participando deste momento, daqueles que depois estarão acessando, ó Deus, que sejam todos abençoados pelo Senhor. Dá-nos momentos preciosos na presença do Senhor, dá-nos momentos preciosos diante do Senhor de louvores, de orações, de busca, de entendimento da Tua palavra, que o Senhor esteja falando conosco. Obrigado, Pai, por todas as coisas. Nós te agradecemos em o nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos então louvar o nome do nosso Deus juntos. Cante os louvores, não apenas escute-os, mas cante-os, declare-os diante do Senhor, para a glória do Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, aquele que nesse tempo permanece grandioso, tremendo. Ele é o nosso Deus e o nosso refúgio está nele. Você crê nisso? Amém? Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Aleluia. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, que é a nossa proteção em todo o tempo, o nosso refúgio, o nosso socorro. Que você possa adorá-lo, celebrá-lo, e que você venha a desejar cada vez mais e mais
está na presença dele. Que essa seja a nossa oração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Faça essa oração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Ouça, Senhor, o nosso clamor, quando verdadeiramente olhamos para dentro de nós e pensamos na santidade do Senhor. Tudo dentro de nós precisa ser visitado, precisa ser transformado, precisa ser renovado pelo Senhor. Renova-nos, ó Deus, na tua presença. Nesses dias, ó Deus, renova as nossas forças, renova o nosso desejo do Senhor, renova o nosso ânimo, renova
o nosso amor, a nossa compaixão pelo próximo. Renova os nossos cuidados para com os outros e que saibamos também, ó Deus, cuidar de cada um de nós mesmos. Que o Senhor esteja, ó Deus, clamamos mais uma vez, sendo misericordioso e visitando os hospitais, os enfermos, UTIs, enfermarias, corredores, há lugares, ó Deus, cheios, a gente esperando vaga, a gente perdendo queridos e também a gente desacreditando de tudo que acontece. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de todos nós e venha ao nosso encontro com graça e perdão. Perdoa o Brasil, perdoa as nações e que possamos temer ao Senhor e fazer a tua vontade. Faça com que seja assim, em o nome de Jesus. Amém e amém. Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Eu gostaria de repetir esse versículo em algumas versões. A versão revista e corrigida, que é muito usada também por nós, ela diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Essa é a versão revista e corrigida. A nova versão transformada traduz esse versículo da seguinte maneira: eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. A versão A Mensagem, que é uma versão mais contextualizada, aplicável mais assim aos nossos dias, ela diz assim: pois afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Chame um irmão de idiota e você corre o risco de parar num tribunal. Chame sua irmã de burra e estará no limiar do inferno. O simples fato moral é que palavras matam. Eu vou repetir essa última frase da versão A Mensagem. O simples fato moral ou simples falar é que palavras matam.
Palavras matam. A palavra traduzida aí, que vem literalmente na revista corrigida, Raka, ela é uma palavra aramaica de origem caldeia. E ela descreve um homem vazio, uma pessoa desprezível, uma pessoa sem nenhum valor. Era uma expressão de total difamação de alguém. Era você chamar alguém de imbecil, de idiota, de cabeça oca, vazia, um desmiolado. Agora vocês viram as consequências desse tipo de expressão, desse tipo de se referir ao meu próximo, ao meu irmão dessa maneira? Jesus fala coisas assim pesadas demais e muita gente quer, quem sabe, reinterpretar esse versículo ou esses versículos dizendo que Jesus não estava querendo dizer o que estava dizendo, que ele usou uma linguagem figurada, mas não é o caso. Jesus está aqui dizendo: eu, porém, vos digo. Ele fala, a lei diz assim, mas prestem atenção no que ele está reivindicando a autoridade dele para dizer o que ele diz. E ele diz: se você chamar o seu próximo, seu irmão, de raca, de idiota, de imbecil, de desmiolado, de cabeça oca, você é passível de julgamento, você estará sujeito ao inferno de fogo. Por que Jesus tratou essa questão com tanta severidade? Hoje pela manhã, ao acessar o Facebook para ver a lista de aniversariantes e orar por eles, eu me deparei com uma postagem. A postagem apanhou uma foto antiga, e essa foto antiga era uma montagem. A montagem era a seguinte, pode ser que você tenha já visto esta montagem, ou tenha visto até mesmo essa foto que eu vi hoje pela manhã. Depois eu procurei, mas não achei mais, e talvez, graças a Deus, por não tê-la achado mais. Mas é uma montagem, na montagem, um cão tem uma pá na mão, uma vassoura na outra, e ele está numa calçada tirando o cocô e botando na pá. Essa é a postagem, a montagem antiga. Nessa postagem que eu vi hoje, no lugar das fezes, tinha uma foto de um político. E então o cachorro estava ali jogando aquela foto, representando então as fezes, e ali tinha os seguintes dizer, a legenda para a foto dizia algo assim: até um cão reconhece que uma bosta precisa ir para o lixo. Pois bem, eu estou tocando nesse assunto e eu quero fazer o uso da palavra, do que Jesus está ensinando aqui. É porque nesses dias eu tenho observado que cresce cada vez mais e mais, e isso entre
irmãos que discordam de posições, sejam elas em quaisquer áreas, e esses irmãos, eles estão achando, portanto, que podem estar ofendendo uns aos outros com esse nível de palavras, usando esse tipo de palavra, porque um discorda da posição política do outro, o outro discorda do outro, e aí eles estão se agredindo com palavras, e isso está crescendo cada vez mais. Eu não estou me referindo propriamente aos incrédulos, mas ao que tem acontecido através de irmãos que se dirigem com esse tipo de palavras chulas uns aos outros. O Observatório de Imprensa, e eu achei interessante isso, porque isso já se tornou algo de observação do Observatório de Imprensa. Percebeu que esses adjetivos que têm sido usados com abundância, e lá eles separaram 260 adjetivos. Eu separei apenas alguns. Alguns são tão pesados que eu não posso citar aqui. Mas eu separei alguns. Fulano é uma bosta. Ele é um excremento, um asno, um ignorante, um burro, um idiota, um imbecil, um retardado, um nécio, um retógrado, um analfabeto, um boçal, um bronco, um estúpido, um iletrado, um ignato, um atrasado, um beócio, um rude, uma besta, um animal, ele é uma cavalgadura, ele é um quadrúpede, um tolo, um alarde, um grosseiro, uma lorpa, um desajeitado, um peco, um tapado, um teimoso, um chucro, um intratável, um desalumiado, um escuro, um asnático, um lambão, um obtuso, um palerma, um sandeu, um selvagem, uma toupeira, um cavo, um incapaz, um insensato, um incompetente, um imperito, um impróprio, um inapto, um inábil, um abalaguado, um labrusco, um sáfaro, um insciente, um inepto, um profano, um estulto, um fatu, um mentecapto, um pateta, um toleirão, um írrito, um vão, um oco, um xoxo, um frívolo, um fútil, um vazio, um definhado, um enfesado, um frustrado, um abestalhado, um agreste, um áspero, um xambão, um cavalar, um desabrido, um escabroso, um fragoso, um incivil, um inclemente, um inóspito, um roto, um ríspido, um rombudo, um covarde, um poltrão, um safado, um baldo, um curto, um bodegão, um bordalengo, um calino, um indouto, um sinistro, um alvar, um atoleimado, um estúpido, um boçal, um bronco animal, um disparato, um azêmola, um lanzudo, um acelvajado, um bestial. Quer que eu siga? Um aluado, um babão, um bobalhão, um bobo, um bocó, um demente, um descerebrado, um desequilibrado, um desmiolado, um lerdaço, um paspalhão, um sandeiro, um toupeira, um vão, um bestialógico, um carniceiro, um safado, um entupido, um boto, um agro, um balordo.
E aí a lista vai, eu já falei até demais aqui. Agora, preste atenção. Isso aí foi percebido pela imprensa investigativa no que diz respeito às terminologias, aos usos das palavras que estão sendo usadas para estarmos nos referindo ao próximo, ao outro. E o que nós precisamos discernir nesses dias? Primeiro, eu gostaria de falar com você que a ira diante da injustiça é até mesmo aceitável. Quando nós nos deparamos com um ato de injustiça, a ira vem, isso é humano, isso pode ser até digno. É por isso que o texto diz: todo aquele que irar-se sem motivo. Sem motivo. Porém, isso não me pode levar a achar normal, comum, tornar um hábito o uso desse tipo de palavreado, de conceitos, de insultos ao próximo. Como é que a gente não vai sentir ira diante de um policial que sufoca até a morte um cidadão com os seus pés no pescoço dele, e parece que o outro policial aqui no Brasil também achou isso muito bonito e resolveu também repetir a mesma coisa? Como que nós não vamos ficar irados com isso? Como que nós não vamos ficar irados com uma cidadã que joga na cara: eu tenho diploma, eu sou engenheiro, você sabe com quem você está falando, você é um nada, esfregando na cara do outro, humilhando o outro? Como é que nós, que temos o senso de justiça, não vamos ficar irados com esse tipo de coisa? Agora preste atenção. Conquanto esse tipo de atitude não seja humana, ou seja, não é algo que o ser humano deve fazer, nós devemos lembrar que ali, aquela pessoa que também cometia o ato desumano, mesmo que o ato fosse desumano, aquela pessoa ainda é humana. Ela é humana. Há algo, lembrem-se, a palavra diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Jesus, quando estava a caminho de Jerusalém e falou com os seus discípulos sobre a sua morte, a necessidade dele ir para a cruz, Pedro chamou e disse: que isso, mestre? Tal não lhe sucederá. O que é isso? E Jesus disse: arreda Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus ali disse: arreda Satanás. Satanás vai embora, Pedro fica. O ser humano que está sendo usado por Satanás tem que ser tratado. O ser humano fica. O que acontece é que nas nossas palavras nós acabamos também perdendo a nossa própria humanidade.
quem comete atos assim tem que ir a julgamento, sim, e tem que passar pela justiça, mas nós não podemos nos esquecer que há gente ali, que há um próximo ali, que há pessoa ali, que há famílias também que estão representadas e que vão sofrer. Igualmente, aqueles que estão sofrendo vão sofrer o ato desumano do outro. A ira deve ser uma oportunidade de eu me melhorar e não de eu me piorar. Se eu estou numa situação de injustiça e fico irado, essa injustiça não pode me levar a estar me tornando injusto através das minhas palavras. Os nossos impulsos têm que ser trabalhados para o nosso bem. Eu me lembrei de um dia que nós estávamos na casa do nosso irmão diácono Léo, assistíamos um jogo, e era um jogo do Flamengo, não lembro contra quem, mas lembro de João Pedro torcendo pelo Flamengo. Olha, ele ficava de pé, ele brigava, ele ficava nervoso, e depois que tudo aquilo passou, quem conhece João Pedro sabe do menino doce que ele é, tranquilo que ele é. Mas depois eu disse assim, hoje eu conheci um outro João Pedro. Hoje eu conheci um outro menino. Que é isso, meu Deus? Só que ao mesmo tempo, eu vi que ali há alguém que é capaz de tomar a frente, que há uma capacidade nele de lutar pelos seus ideais. Portanto, é isso que tem que ser trabalhado diante da ira pela injustiça. Não se torne uma pessoa sujeita ao tribunal, se torne uma pessoa melhor. Observe ainda, em segundo lugar, o que Jesus disse no versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Os antigos, a lei dizia, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Jesus faz um contraste entre o que a lei dizia e o que ele dizia. Ele que dera a lei, também estava agora trazendo o ensino da lei. Eu, porém, vos digo, ele interpreta a lei. E o que Jesus nos ensina quando ele nos interpreta a lei? Que há uma outra maneira de fazer justiça, ou seja, sendo injusto e fazendo justiça com as nossas próprias mãos. Há um outro jeito de matar o próximo. Há um outro jeito de praticar o assassinato. William Hendricks, comentando essa passagem nos seus comentários e no comentário de Mateus, ele escreveu o seguinte: o início do ato externo do homicídio é a ira pecaminosa. Palavras têm o poder destruidor, poder de morte, e quem matar está sujeito a julgamento. Observe como há uma ênfase na expressão. Observem
quantas vezes a expressão estará sujeito a julgamento aparece aí nesse texto, nesses 2 versículos. Essa expressão aparece 4 vezes nesses 2 versículos. Não matarás. Então você olha e diz: eu nunca matei ninguém. Eu nunca cometi nenhum homicídio, nenhum assassinato. Você acha que você pode falar, julgar aquele que cometeu, quando você já o cometeu com as suas palavras, com a maneira de se dirigir? Matar dessa forma, a gente pensa que não é crime. Matar com palavras, a gente se sai ileso. A gente não está nem aí percebendo quais são as consequências. Aliás, hoje está se atribuindo a um direito de expressão. Então eu tenho o direito de me expressar, de sair por aí dizendo tudo o que eu penso. Só que Jesus disse que não é assim. Pessoas se justificam falando o que querem, pois aparentemente não estão cometendo crime algum. Pelo contrário, elas estão reivindicando justiça. Mas para Jesus, não é assim. Jesus está dizendo que aquele que comete homicídio é também o que mata com palavras, e por isso ele é sujeito a julgamento e, mais ainda, sujeito ao fogo do inferno. Em último lugar, nós precisamos discernir que a ira guardada no nosso coração contra outro ser humano é expressamente condenada por Jesus. A ira é inevitável, mas as palavras não. A boca fala do que está cheio o coração. Jesus disse que é do coração que procedem os maus desígnios, os adultérios, os homicídios, os roubos. Segundo Jesus, tudo isso não procede de atos externos. Isso vem lá de dentro. Quando assim percebemos que é assim, nós nos tornamos extremamente parecidos se usarmos esses tipos de palavras com aqueles que nós condenamos. Se os atos deles são repugnantes, as nossas palavras não podem se tornar igualmente repugnantes. Martin Lloyd Jones, em seus estudos sobre o Sermão do Monte, ele comentou: o desprezo ao próximo, que é um sentimento de zombaria e escárnio, é a atitude que acaba impelindo uma pessoa a cometer homicídio. Ou seja, nós estamos matando pessoas com palavras. O que eu observo nessas palavras nécias? O que a gente pode observar? Muito ódio. Por causa do cansaço da injustiça, por causa do cansaço com as falcatruas dos governos, dos políticos. Nós tomamos nojo de tudo isso, só que nós não podemos deixar que o ódio esteja invadindo o nosso coração e essas palavras estejam indicando
que nosso coração está profundamente amargurado e cheio de ódio. Preste atenção. Jesus usou palavras duras contra outras pessoas. Jesus chamou pessoas de hipócritas. Jesus chamou pessoas de nécias. Jesus chamou pessoas de insensatas. Como que Jesus está dizendo que a gente não pode usar essas palavras quando ele mesmo usou palavras assim? Qual é a diferença então? A diferença é que Jesus é o único que pode julgar perfeitamente, que tem a lei, que tem o julgamento, que pode dizer: eu, porém, vos digo. O único que pode fazer isso é Jesus. Jesus sabe quem é tolo. Jesus sabe a diferença do que se quer dizer com tolo, ou da maldade, do peso que há na palavra sendo usada. Jesus sabe. E Jesus nunca usou nenhuma dessas palavras com um coração cheio de ódio ou de rancor. Antes, ele ensinou o evangelho, ele ensinou o amor, ele usou palavras, ele se referiu à prostituta dizendo: minha filha. Ele chamou assim os verdadeiramente hipócritas. Agora, quem somos nós para estarmos definindo quem é o verdadeiramente hipócrita? Quando eu faço isso, apesar de muitas demonstrações da hipocrisia da pessoa, eu estou me colocando no lugar de juiz. E o grande problema, portanto, é quando o nosso coração está cheio de ódio, e por isso usa dessas palavras. Procure, antes de tudo, ter um coração reconciliado com o Senhor, apaziguado com o Senhor. Versículos 23 e 24 nos ensinam sobre isso. Seja cuidadoso, não se justifique com palavras duras contra as pessoas, não se defenda assim e nem tente defender Jesus assim. No Salmo 32, 2, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. A minha pergunta é: quem é esse homem bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade? Quem é? Todos nós somos iníquos, pecadores. Não há um justo sequer, nenhum. Mas quem é esse bem-aventurado? No Salmo 19, versículo 14, a expressão do salmista é assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que essa seja também a nossa oração. Senhor, que as palavras dos meus lábios transmitam graça àqueles que ouvirem. Que eu não saia por aí matando ninguém com as minhas palavras. Perdoa-me, Senhor, quando eu já as usei. Que o meditar do meu coração seja agradável a Ti. O Senhor que conhece e sonda o meu coração, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Transforma-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Faz isso, Senhor. E cuidado, portanto,
quando você começa a achar, então, que por causa da maldade do outro, ele deixou de ser gente, e você já está olhando para ele e vendo nele um bicho. Por mais que pessoas estejam agindo assim, como se fossem bichos, elas devem ser objeto da misericórdia de Deus e não de palavras que vão destruí-las mais ainda, pior. Estão destruindo você com ódio dentro, no seu interior. Talvez você não concorde com muita coisa que eu falei aqui. E eu não quero que você concorde com o que eu falei. Mas eu quero que você concorde com a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é: cuidado, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Que você não chame o seu irmão de nécio, de tolo. E eu quero repetir esse versículo na versão, a mensagem. Pois afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Chame um irmão de idiota e você corre o risco de parar num tribunal. Chame sua irmã de burra e estará no limiar do inferno. O simples fato moral é que palavras matam. O simples fato moral é que palavras matam. Não pode, da mesma fonte, sair água doce e água amarga. Guarda os nossos lábios e as nossas línguas de falarem dolosamente, ó Senhor, nosso Deus. Vamos orar. Pai, dá-nos graça, graça no falar, sabedoria no falar. A tua palavra diz que se alguém necessita de sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá liberalmente. Nós precisamos de sabedoria. Oh Deus, quantas vezes nós não temos controle e nós difamamos. E nós, ó Deus, usamos palavras tão vis, tão torpes. Ó Deus, perdoa-nos, purifica o nosso falar, tira todo ódio do nosso coração e põe em nós, ó Deus, palavras que sejam agradáveis a Ti e àqueles que nos estiverem ouvindo. Dá-nos uma noite de paz tranquila. Guarda os nossos lábios, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração guarda, Senhor, para que a gente não saia por aí falando o que a gente não deve falar. Como que seja assim, ó Deus, nós pedimos. E que o Senhor abençoe meus irmãos, abençoe a casa, a família, o coração. A alegria do Senhor esteja presente nesses lares e em cada vida, em o nome de Jesus. Amém e amém.